Abra a tua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. Convido você a se colocar em pé novamente, em reverência à palavra. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim também complete esta graça entre vocês. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no poder e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, de pessoas que pensam em si mesmas. Haja visto o que nós estamos estudando na escola dominical: egocentrismo, narcisismo, hedonismo, os ídolos que têm tomado conta do coração, da vida do ser humano. E se nós olharmos para a história, não é diferente, porque os gregos diziam: seja sábio, conheça-te a ti mesmo. Os romanos diziam: seja forte, discipline-se. Um grupo de filósofos gregos, os epicureus, diziam: dê vazão aos sentimentos, aproveite a vida, viva o prazer. Os educadores de hoje, os educadores modernos, eles dizem: seja versátil, expanda a sua mente, abra os seus horizontes. Os psicólogos de hoje, eles dizem: seja uma pessoa confiante, afirme-se. Os materialistas de hoje dizem: satisfaça-se, agrade a si mesmo. E os humanistas de hoje dizem: seja capaz. Como aquele desenho do He-Man: eu tenho a força. Ou como diz no Guerra nas Estrelas: a força esteja com você. Não é assim? Falei alguma coisa errada do filme? A força esteja com você. E vocês perceberam em tudo que eu falei aqui? Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno do eu. Irmãos, nós estamos atolados no ego até o pescoço. Faça alguma coisa para si mesmo.
faça alguma coisa para você. Nós vivemos o antropocentrismo, nós vivemos o humanismo, nós vivemos um ego megalomaníaco. A nossa vida, ela está emborcada e ela está atrofiada em si mesmo. Que diferença da mensagem de Jesus Cristo? Jesus dizia: você quer ser servido? Seja servo. Dê de si aos outros. Porque Jesus se fez servo. Jesus, sendo rei, ele serviu. Ou como diz Paulo no texto que nós lemos, ele, sendo rico, se fez pobre, para que na nossa pobreza nós fôssemos ricos. E o apóstolo Paulo ainda diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Eu quero falar com você nessa noite sobre primícias. Nós estamos celebrando o culto das primícias. E o que é você entregar a tua primícia para o Senhor? Mateus capítulo 6, verso 33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na concordância bíblica do Strong, a palavra traduzida como primeiro nesse versículo significa primeiro tempo, primeiro lugar. Ou seja, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, primeiro em influência, primeiro em honra. É isso que a palavra grega significa. Ou seja, quando você fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, significa que a tua honra em primeiro lugar é para Deus. A tua primazia em primeiro lugar é para Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós damos a Deus o primeiro lugar, nós não nos frustramos. Quando você dá a você o primeiro lugar, você se frustra. Quando você dá o primeiro lugar para uma outra pessoa que não seja Deus, você se frustra. Mas quando você entrega para Deus o primeiro, as primeiras coisas, o primeiro lugar, o primeiro tempo, as primícias, você não se frustra, pelo contrário, há um sentimento de realização dentro do nosso interior, que testifica que de fato nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Sem Deus no primeiro lugar, há um desequilíbrio nas nossas vidas. Caim deu as primícias do que ele tinha, mas Deus não era o primeiro lugar na vida dele. Entenderam a diferença? Tanto Caim como Abel, eles deram as primícias. Um as primícias do campo, o outro as primícias do rebanho. Mas Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Porque mesmo tendo dado a primícia, Deus não era a primícia de Caim. Deus não era o primeiro para Caim. Meu irmão, minha irmã, Deus é um Deus de primícia. Deus não é um Deus de resto. Aprenda isso. Parece que muitas pessoas ficam arrepiadas quando nós falamos sobre contribuição cristã. Quando se fala em mexer no bolso, é fácil a gente criar mecanismos de defesa para que a gente possa se livrar da contribuição. Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 3, verso de número 9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe por que é difícil ser dizimista? Não é por causa do que eu tenho que dar. É difícil ser dizimista porque Deus não é a minha prioridade. A prioridade sou eu. Deu para vocês entenderem?
A dificuldade em ser dizimista não está no dar. A dificuldade em ser dizimista está em não colocar Deus como prioridade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite, de falar sobre primícias. Talvez nesses 7 anos de pastorado, eu tenha pregado umas 2 ou 3 vezes somente sobre contribuição e dízimos. Talvez tenha sido até uma falha minha como pastor, não falar para você sobre a graça da contribuição, sobre a graça de você entregar a tua primícia para Deus. Mas nessa noite eu quero me redimir, e eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? No texto que nós lemos, 2 Coríntios 8, de 1 a 15, em 15 versículos, Paulo usa 6 vezes a palavra graça. A graça de contribuir, a graça de dar, a graça de participar da obra. Gente, graça, pelo que nós entendemos, o que significa? Favor imerecido. Graça é favor divino, contrário ao merecimento do homem. E Paulo está dizendo, Paulo está ensinando reiteradamente que a contribuição é um favor que Deus nos faz, e não um favor que nós fazemos a Deus. Opa, mudou de figura a coisa. Graça não é um favor que nós fazemos a Deus, mas é um favor que Deus nos faz. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de contribuirmos, Deus está fazendo um favor a nós. Não somos nós que estamos fazendo um favor a Ele. Deu para entender? Deus está te dando um privilégio. Graça é favor imerecido. E quando você contribui, Deus está te dando a oportunidade de você receber um favor dele. A igreja de Corinto era uma igreja grande. A igreja de Corinto era uma igreja enorme. E a igreja de Corinto era uma igreja rica. Monetariamente falando, uma das igrejas mais ricas do Novo Testamento. Uma igreja numerosa, uma igreja que tinha todos os seus departamentos, uma igreja pentecostal, porque nós lemos o capítulo 12 de 1 Coríntios, que existia problema com os dons espirituais, a ponto de Paulo depois ter que escrever o capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eles tinham problema com o dom de línguas, eles tinham problema com profecias, eles tinham problema de separação entre irmãos. A igreja de Corinto era uma igreja aparelhada espiritualmente. Mas, olha o que diz o verso de número 7 do capítulo 8. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: meus irmãos, vocês têm dons espirituais, vocês têm mestres, Apolo é o mestre de vocês, ele tem ensinado a palavra de Deus para vocês. Vocês têm Áquila e Priscila, que são líderes espirituais da igreja. A igreja é uma igreja grande, só que tem uma coisa: vocês são pão duros. Quando se trata do reino de Deus, vocês não conhecem a graça de contribuir. Paulo está dizendo, vocês têm tudo isso, e eu estou orando a Deus, para que também vocês possam abundar nessa graça, transbordar nessa graça. Depois da primeira carta de Paulo, a igreja de Corinto, ela se tornou, em primeiro lugar, uma igreja ortodoxa,
Ou seja, aquela igreja, ela transbordava na fé. Depois da primeira chacoalhada, da primeira carta, aquela igreja começou a transbordar na fé. Tanto é que há uma diferença entre a primeira e a segunda carta. Na primeira é só paulada, na segunda é só elogios. Paulo diz que aquela igreja está transbordando na fé. Aquela igreja é uma igreja evangelística, né? Ela tinha a palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja estudiosa. Paulo está dizendo que eles transbordavam na ciência. Aquela igreja era uma igreja bem organizada. Paulo diz que eles abundavam no cuidado. Mas havia uma deficiência nessa igreja. Essa igreja não estava absorvendo a graça de Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, a igreja da Macedônia, e quando ele fala igreja da Macedônia em especial, ele está falando da igreja de Filipos. Uma igreja pequenininha, né? Uma igreja pequena. Eles nos pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E eles contribuíram com generosidade. E o texto aqui está dizendo que eles deram de si mesmo mais do que podiam dar. Eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes fazer um comentário sobre esse texto. E ele dizia, dar mais do que eles podiam nos dias de hoje é como se eles não tivessem contraído um empréstimo por conta deles, para mandar para quem estava precisando. Tal era o amor que eles sentiam. Tito foi enviado para Corinto para que, o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vocês. Meu querido, minha querida, às vezes nós encontramos crentes cheios de fé, crentes hábeis na palavra, pessoas extremamente cultas, pessoas que cuidam da casa de Deus, mas que na contribuição são um zero à esquerda. Não porque não podem, não porque não têm, mas porque não entenderam que isso é uma graça. Porque pensam primeiro em si. E eu quero dizer uma coisa, esclarecer antes de mais nada, para que você não entenda errado o que eu estou falando. Contribuição não é uma coisa imposta. Contribuição não é uma coisa imposta. Ninguém paga dízimo. E igreja nenhuma pode cobrar que os seus membros paguem dízimo ou deem dízimo. Contribuição é uma prova de sinceridade do coração de cada um para com Deus. Amém? Não se cobra. O que eu estou fazendo aqui nessa noite, eu não estou cobrando. Eu estou ensinando você a ser participante da graça. Eu estou ensinando você o que é ser participante da graça. Tem gente que o verso 10 diz, crentes que praticam a contribuição sem querer. E aí Paulo pergunta, quem vem primeiro? A prática ou o querer? O que vocês acham que vem primeiro? A prática ou o querer? O querer. Mas Paulo coloca nesse texto que a prática vem primeiro e depois o querer. Existe crente que contribui sem querer só para ver o seu nome na lista dos dizimistas. Meu irmão, não se ofenda com o que eu vou dizer. Mas se você age dessa maneira, teu coração está dando as primícias para Deus, como Caim deu. Você está querendo satisfazer em primeiro lugar o teu eu, e não ser participante da graça. Deus não precisa de nada. Deus não é servido por mãos humanas. Mas Deus quer olhar o que vai dentro do nosso coração. Eu gosto muito, eu não gosto daquele texto, trazei os dízimos à casa do Senhor. Esse Velho Testamento para mim ele é muito pesado, fazer prova. Não, eu prefiro aquele texto que diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Sabe por quê? Porque se o propósito do meu coração estiver em sintonia com Deus, eu posso dar mais do que 10% e não vou sentir que isso é pesado.
Está vendo como eu não ouço nenhum amém? Está vendo? Eu estou vendo o sermão meio quieto hoje. Quer dizer, quando o pastor fala em dinheiro, não tem amém? Parece que dinheiro não é espiritual. Amém? Amém. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Se eu tenho alegria em contribuir com mais de 10% e o meu coração se alegra e eu estou exultando o nome de Deus, por que eu vou ser legalista e dar somente o dízimo? Entenderam? Por quê? Porque vem o segundo ponto. Contribuir é uma graça. Graça é favor imerecido. Deus é que me faz contribuir, não sou eu que contribuo porque Deus precisa. Segundo lugar, a graça tem que ser contribuição espontânea. Existem religiões que fazem campanhas com preço estipulado, sacramentos com preço cobrado. Existe tabela. Tudo é tabelado nas igrejas. Eu quero dizer para você que essas entidades não são igrejas, são clubes de serviço. A palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra por sacramento, não se cobra por oração, não se cobra por imposição de mãos, não se cobra por unção com óleo, não se cobra por nada. A contribuição, ela tem que ser espontânea. E no verso 8, Paulo afirma uma coisa interessante. Não estou dizendo o que estou dizendo no capítulo 8, Paulo diz, como quem manda. Eu estou dando o meu parecer. Eu estou dizendo para vocês o que eu acredito que agrade ao Senhor. Paulo está dizendo que há um ano atrás eles haviam começado a prática da contribuição na igreja de Corinto. Se você for ver no verso de número 11, diz: porque faz um ano que vocês começaram a prática da contribuição, né? Mas Paulo está dizendo, mesmo assim, eu não estou sentindo sinceridade. Por isso que ele escreveu o capítulo 8. Fazia um ano que a igreja era contribuinte. Fazia um ano que aquela igreja estava dando. Mas Paulo diz: está faltando alguma coisa, gente. Paulo diz: olha, o modelo que eu apresento para vocês é o modelo da igreja da Macedônia. Eu não estou preocupado se é muito, eu não estou preocupado se é pouco. Eu estou dizendo que eles deram deles mesmos. Eles se entregaram antes de entregar a oferta. Eles deram o coração. Eles entregaram a vida. Eles entenderam o que o Espírito de Deus estava dizendo. Meus irmãos, Cristo foi o exemplo maior de generosidade. Paulo está dizendo no verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês fossem ricos. Graça, por graça. Você está achando ruim porque você vai dar dinheiro? Cristo deu a vida. Deus não precisa de dinheiro. Deus está querendo é o teu coração. Tanto é que a palavra de Deus não diz: filho meu, dá-me o teu dízimo. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Cristo deu a vida. Você está se preocupando em dar bens materiais? Ele nos deu a vida eterna. Então, graça voluntária, graça espontânea. Mas eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo que esta graça, essa primícia, não era alguma coisa só do povo de Israel, celebrada por Israel. Era alguma coisa importante. Por meio dela, o povo na nova terra
celebravam um novo mundo, uma nova vida. E este novo mundo e essa nova vida não tinham sentido de maneira plena se não fosse com a presença de Deus. A tua vida e a minha vida não tem sentido só com bens materiais. Ela só tem sentido com a presença de Deus em nós. Amém? Veja só. Quando Israel trazia as primícias para Deus, e o que nós fizemos hoje, nós agradecemos a Deus pelo quê? Pelas bênçãos recebidas, passado. Israel, quando trazia os feixes, eles tinham que trazer os primeiros. Sabe por quê? Era uma maneira de eles agradecerem pelo que Deus fez. Foi Deus que fez a colheita, foi Deus que fez crescer, mas os primeiros feixes eram as melhores sementes. Você sabia disso? Os primeiros feixes, e qualquer um aqui sabe, quando você colhe as primeiras espigas, são as melhores sementes que vão produzir melhor. As primeiras saem mais fortes. Israel estava dizendo o seguinte: nós acreditamos que se nós plantarmos isso que foi entregue para o Senhor como primeiro, nós vamos ter colheita abundante no próximo ano. Entregar as primícias significa agradecer a Deus pelo que Ele fez, mas significa também que eu olho pelo futuro, por aquilo que Ele vai fazer, e eu confio que Ele vai fazer. Eu posso entregar confiadamente de que não vai faltar. Eu não vou segurar as primícias, eu não vou reter. E eu queria terminar a mensagem dessa noite contando para você um exemplo de um grande pastor. Não sei se vocês já ouviram falar em Oswald Smith. Oswald Smith foi pastor da Igreja do Povo, na cidade de Toronto, no Canadá. Quando Oswald Smith chegou na igreja, ele pegou a igreja altamente endividada. O pessoal devia para tudo, eles estavam quase a ponto de perder o templo deles. A igreja não tinha dinheiro, não tinha nada. O primeiro sermão de Oswald Smith foi a graça de ser dizimista. As primícias para Deus. E Oswald Smith começou a ensinar aquela igreja sobre a graça de dizimar, a graça das primícias. E mais do que isso, ele começou a ensinar aquela igreja sobre a graça da contribuição missionária. Hoje, a Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá, tem mais de 700 missionários espalhados pelo mundo, sustentados integralmente pela igreja. Aquela igreja endividada, ela é dona de 2 quarteirões inteiros na cidade de Toronto, no Canadá. Só o prédio de educação religiosa deles tem 15 andares. Uma igreja em que Oswald Smith pegou ela totalmente endividada. Ele ensinou o que era primazia. Ele ensinou o que era primícias. Eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo que quem semeia muito, colhe. Quem semeia muito, quem semeia pouco. Essa é a lei do reino de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que nós colhemos exatamente a mesma qualidade da semente que nós semeamos. Se eu semeio uma semente de egoísmo, se eu semeio uma semente de mesquinharia, se eu semeio uma semente de mediocridade, eu vou colher mediocridade e mesquinharia na minha vida. Se eu semeio uma semente de graça,
se eu semeio uma semente de liberalidade, se eu entendo que Deus não precisa de nada de mim, que tudo que eu tenho é de Deus, e que eu devolvo para Ele uma parte do muito que Ele me dá, se eu semeio a boa semente, eu vou colher a boa semente na minha vida. Eu vou colher a semente do bom relacionamento com o Senhor. Deus não precisa de resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?